Vocês vão ter que ser pacientes comigo, porque minha voz não tá bonita hoje. Gente, antes de eu começar a ministração da palavra, vou pedir a você que, se precisar ir ao banheiro, vá agora. Se precisar beber água, vá agora. Se precisar falar o telefone, vá agora. Aqui nós temos uma reverência muito grande com a palavra de Deus. Então, antes de começar, vocês estão liberados, né? Eu sei que culto no meio de semana, às vezes muita gente vem pós-trabalho. Então, você pode tomar sua aguinha, resolver o que precisar resolver e volta. E o tema da mensagem hoje é generosidade. E aí, eu quero que você leia comigo 1 Timóteo 6. Na minha Bíblia, o título está assim: O amor ao dinheiro. Esse é o título que está aqui na versão da NVI. No versículo 3, diz assim, ó: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias, discussões inúteis que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. O tema aqui é dinheiro, a gente vai continuar lendo. Mas você vê quantas coisas ruins atreladas a esse título, amor ao dinheiro. E só nesses poucos versículos a Bíblia está falando de interesse doentio, controvérsias, discussões inúteis, inveja, desavença, calúnia, suspeitas malignas, atritos constantes, mente corrompida. É muito sério, né? É muito sério para algo que parece ser simples, que é dinheiro. E aí, ó, tá escrito assim na continuação, versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos a este mundo e dele nada podemos levar. E por isso, tendo que comer e com que vestir, estamos com isso satisfeitos. Será que a gente tem coragem de falar isso? Ah, tendo com que comer, com que vestir, estou satisfeito. Será que essa é a nossa fala? Ou a nossa fala é quanto mais melhor? Networking, riqueza, prosperidade, qual que é o nosso vocabulário, né? E aí continua, ó. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Gente, eu quero falar de algo que é muito sério. Sim ou não? É pecado ser rico? Não, é pecado ser rico. Por que tantas coisas ruins atreladas à riqueza? Da onde vem isso se não é pecado? Por que está atrelado a tantos pecados? E aí, versículo 10 vai te responder. Olha só, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não fala nomes, não. Mas vocês conhecem alguém que amam dinheiro? Quando eu falo assim, ó, não fala nada, não, é com a cara também. Porque a gente conhece, não conhece? Posso te falar uma coisa, com experiência de mais de 30 anos dentro de igreja? O mais difícil de se converter é o bolso. Posso te falar outra coisa? Como pastora, eu não confio em quem não tem a carteira convertida. Eu não confio. Eu posso orar, eu posso amar, mas dizer que eu confio naquela pessoa que diz que é crente, super crente, mas que abre os olhos, arregala assim quando vê qualquer oportunidade. Quem conhece gente interesseira aqui? Não cita nome, em nome de Jesus.
Aí vocês devem estar pensando, fulano de tal tinha que estar aqui nesse culto, não é? Cuidado, gente, não me faz rir não, que quase tá saindo voz aqui. Vamos lá, eu quero demonstrar um exemplo de alguém interesseiro na Bíblia, na vida real a gente deixa baixo. Vamos lá, em Mateus, abre a Bíblia comigo em Mateus 19, no versículo 16. E aí eu vou dar um exemplo de alguém interesseiro na Bíblia, que vocês não conhecem, para não falar mal da pessoa. Olha só, o versículo 16 de Mateus 19 vai dizer assim: E eis que alguém, ó, até a Bíblia deixa abaixo, melhor nem citar nome. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, pausa. Gente interesseira, que gosta de dinheiro, que mata e morre por dinheiro, se aproxima de Jesus também? Vem para a igreja também? Não, olha para o lado em nome de Jesus. Hoje essa pessoa interesseira aqui faltou. Não tem ninguém interesseiro aqui. Hoje está todo mundo com o coração no reino, né? Eis que alguém, que eu não vou falar quem, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Gente, como Jesus conhece o coração das pessoas, né? Como Jesus, várias vezes ele responde uma pergunta com outra pergunta. Porque ele quer saber o que está aí dentro. Jesus sabe de todas as coisas. A gente não tem como esconder nada do Senhor. Então, quando você vem assim, com aquela capa de santidade, e fala assim: Jesus, o que eu tenho que fazer para ser bom? Jesus vira e fala: Para que você quer saber o que é bom? Ele sempre vai procurar a resposta do seu coração. E aí continua, ó. Bom, só existe um. Mas se você quiser entrar na vida, ou entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. O que aquele jovem respondeu? Já sei de tudo isso, já faço tudo isso, já obedeço a tudo isso. Gente, eu fico me colocando aqui no lugar de Jesus, como alguém que ensina. Chega alguém assim para mim, pastora, o que eu tenho que fazer assim, ó, para ser bom? Aí eu já coço minha cabeça, eu já falo, mas você quer ser bom por quê, guria? Por quê? Rapaz. Sabe, a gente quer justificar a nossa vida com atos que nós consideramos atos de justiça. E quando a gente faz isso com uma capa de espiritualidade, querendo dizer, olha, eu sei que eu tenho um coração muito bom. Geralmente o interesseiro tem esse speech, sabia? Essa fala. Geralmente o interesseiro fala assim, não, mas eu sou muito bom. Eu tenho um coração muito bom. E aí a Bíblia vai falar que bom é só Deus. Tem um que é bom. E a nossa justiça, ou seja, o que a gente faz ou acha que faz de bom, nunca vai ser suficiente. Temos que fazer coisas boas? Obviamente. Mas não para nos justificar, para acharmos que somos alguma coisa. Somos nada. Sabe o que a Bíblia vai falar? Eu nem coloquei esse versículo aqui, mas a Bíblia vai falar que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Quem sabe o que é trapo de imundícia na Bíblia? Posso falar? Eu posso, né? Porque está na Bíblia. É um absorvente lá da época. Não tinha absorvente? Tinha toalhinha, vou chamar assim. E aí, a Bíblia vai falar que as nossas justiças, aquilo que a gente faz de bom ou que acha que é bom, é um paninho de menstruação, sujo, imundo. Que comparação é essa que a Bíblia traz? Isso é para mostrar que nós somos nada. Gente, sem Deus não somos absolutamente nada. Não temos nada de bom. Não podemos dizer somos bons. Aí agora você já aprendeu. Quando chegar alguém para você e falar assim, não, eu tenho um coração muito bom. Eu sei que eu sou uma pessoa boa. Aí você vai falar o quê? Bom, só tem Deus. Eu conheço muita gente que fala assim, não, pastora, não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu tenho um coração tão bom.
Pergunta para os amigos. Pergunta para quem conhece. E aí vamos continuar. O jovem disse: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: você quer ser perfeito? Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Será que Jesus tem tudo de nós? Não, pastor, eu sou uma pessoa boa, faço tudo certinho, eu não mato, não roubo, não adultero, não faço essas coisas. Estou cumprindo os 10 mandamentos. Mas sempre tem alguma coisa que vai querer nos separar do Senhor. No caso dessa pessoa aqui, é o dinheiro. E isso, antes de eu continuar na leitura da palavra, ficou muito no meu coração. Eu estava falando com uma pessoa essa semana passada, perdão. Estava conversando com uma pessoa e de tempos em tempos vocês, como cristãos, como filhos, vão ser postos à prova em tudo que é inerente à vida, inclusive o dinheiro. E nessa semana passada eu fui colocada à prova. Eu estou passando por uma situação delicada no trabalho, estou sem salário. E eu fui fazer uma visita. E eu quis, assim, falei, bom, é uma pessoa, assim, mais velha, madura espiritualmente, então eu vou poder compartilhar, a pessoa também é pastora, né, tem família pastoral. Eu, visitando a pastora, falei, vou lá, ela vai orar por mim, vai ministrar na minha vida, não é? Quando eu saí de casa, do nada eu ouço o Espírito Santo falando comigo. Pega aquele frango que você deixou marinando e leva. Falei, que esquisito, né? Recadinho de Deus estranho. Falei, tá bom. Mandei mensagem para a pastora, falei, pastora, vou levar um frango para a gente comer juntas. Eu estava terminando um jejum e eu estava nos primeiros dias voltando a comer comida sólida e eu preparei aquele frango com todas as ervas finas que eu gosto, ervas frescas, porque a pastora Railda não gosta de nada industrializado. Aí eu fui lá, piquei bonitinho, recheei o frango, a Masterchef, coloquei batatas e tal, e com tudo assim, e com toda a expectativa, coloquei aquele frango, sabe, naqueles plásticos oven bag, você coloca o plástico dentro do fogo, já deixei prontinho para eu comer o meu frango. Mas Deus falou assim, leva, o que eu pensei? Que é para eu comer junto com a pastora. Eu falei, bom, vou levar comidinha ali, né? E a pastora me respondeu, falou assim, pastora, a senhora quer que prepare um arroz, alguma coisa? Eu falei, não precisa de nada não, né? Tudo bem, tudo certo. Cheguei lá, a cena. Eu vou até cortar essa parte, caso assista. Aí eu olhei e falei, ai, Deus, entendi tudo. O Senhor falou para mim, não coma nada nessa casa. O frango não é seu. Não é para você. E aí eu trouxe frango, deixei o frango lá. Ela, pastora, a senhora quer que assa? Falei, perdi a fome, vou tomar um copinho de água aqui. E aí fui orar por ela e o Senhor me tomou assim, de uma forma tão íntima, poderosa, e eu comecei a falar tudo que aquela mulher tinha orado sozinha no dia anterior. E ela não falou nada para mim, ela não me pediu nada. E aí ela caiu assim no chão da sala dela, tamanho era a glória do Senhor naquela sala. E aí eu comecei a falar de coisas que elas estavam passando e que ninguém sabia. E ela começou a chorar. Aí a mãe acabou resumindo nesse período. Eu indo embora, falei, pastora, eu tenho que ir para a igreja agora, tal. Ela falou assim, não, eu vou te levar lá embaixo. Eu falei, não precisa, né? Me levar no estacionamento e subir. Ela, não, eu vou te levar lá. Aí no caminho, a mesma vozinha que falou do frango falou assim, tira o que você tem na carteira e dá para ela. Falei, amém, Deus, porque não pode ser o capeta essa voz, né? Claro que é o Espírito Santo. Capeta não te manda ofertar não, viu? Se você tiver com uma vozinha assim, doa, oferta, faz, aí você fica com dúvida, não sei se essa voz é de Deus. É, meu filho. Não tem outra voz que manda você ofertar na vida de ninguém. Aí por isso que o senhor mandou ela aqui no estacionamento, né, Deus? Entendi.
Aí eu falei, pastora, vou te dar uma ofertinha. Eu não sabia quanto tinha na carteira. Na hora que eu olhei, tirei assim 2 notas de 500 dirhams, dei para ela, falei, pastora, é o que eu tenho para ofertar na sua vida. E ela, amém, obrigada, oferta. E ela me ensinou algo, ela falou assim, oferta não se discute, né? Falei, amém. Ela foi para casa dela, eu fiquei assim, parada uns minutos no carro. Eu liguei pro Pedro, Pedro! Oh, Pedro! Pedro, eu tô sem salário, Pedro. Deus tá me mandando fazer umas coisas, tirou meu frango, Pedro. Uns medinhos, tudo bem, mas o meu frango, Pedro. Pô, eu tava de jejum. A gente fez, nós gravamos um podcast, vai sair, mas agora eu já posso falar que eu fiz um jejum de 1 mês só na água. Então a questão não era frango, era que eu tava sem comer já fazia 1 mês. O Pedro tem que falar, tem que explicar o que é o Sonágua, que a gente foi gravar. A gente foi gravar o podcast, aí eu trouxe 2 pessoas que entendiam de jejum, só um parênteses aqui, 2 que não entendiam absolutamente nada de jejum. Aí uma das 2 pessoas, o Pedro falou assim, poxa, pastora, o máximo que eu já fiz foi 3 dias na água. Aí a pessoa vira assim, 3 dias na água? O que é 3 dias na água? Você fica 3 dias na piscina, no mar, o que é isso? Aí eu, pela fala, essa turma daqui já deve saber quem é. Aí eu lembrei de você, Nay. Falei, cara, acho que foi a semana mais difícil para a Nayana, piada interna. Uma semana ali. Mas nós falamos sobre jejum, vai sair, depois a gente manda no grupo da igreja. Inclusive, vejam os vídeos no YouTube da igreja. Mas voltando no testemunho da pastora, ou das pastoras, eu saí de lá e eu falei assim, Deus, o senhor lembra que eu estou sem salário? O senhor lembra que eu que estou passando por uma situação difícil financeiramente? E aí eu fui para lá para abençoar, para receber uma oração, um alívio, alguma coisa. E aí Deus mandou eu dar tudo que eu tinha, meu frango, meu dinheiro. Falei, nossa, Pedro, eu achei que ia pedir meu vestido novo, que era a primeira vez eu usando. Tudo bem que era do day to day, mas era novo. E era bonito. E aí eu falei assim, Pedro, o Senhor está falando tanto ao meu coração. Tanto, 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 tanto. E aí eu fui fazer uma visita e compartilhei parte dessa história e aquela pessoa que eu visitei resolveu fazer uma doação de alimentos, né, para essa pastora. E Deus começou a falar muito comigo sobre generosidade. Tem um versículo, eu não coloquei aqui, mas tem um versículo que diz assim, aquele que dá alívio, alívio receberá. E aí eu entendi o quê? Que eu não preciso necessariamente ter muito para oferecer. E na verdade eu não tinha nada. Eu tô há mais de 1 mês sem salário. E aí o que eu tinha na carteira, Deus manda dar. Aí o que eu tinha para comer, Deus manda dar também. Falei, Senhor, e eu tô abrindo isso agora, né? Já faz 1 mês essa situação, mas já faz um certo tempo. E eu falei, Deus, e aí, como é que eu vou sobreviver? Eu tava com todos esses questionamentos na minha cabeça, que talvez esse jovem rico estivesse. E aí o Senhor falou assim, filha, eu sou o seu provedor. Não deixa nada ficar entre a gente, não. E às vezes a gente deixa algumas coisas ou pessoas ficarem entre nós e Deus. E às vezes o que fica entre nós e Deus é o dinheiro. Isso é muito forte, sabe? Como a gente leu ali em Timóteo, o problema não é nós termos o dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema é quando você resiste. E, gente, eu tô abrindo, assim, a Railda humana. Sabe o que eu fiz no outro dia? Eu fui fazer outra visita. Aí eu falei pro Pedro, Pedro, sobrou umas notas de 10 e 5 na minha carteira. O que eu fiz? Eu tirei. Eu falei, vai que Deus manda dar de novo. Aí a minha irmã, que é pastora no Brasil, ela deu risada e falou assim, mas Railda, se Deus mandar você dar, Ele sabe onde tá. Ele vai mandar você ir lá na gaveta onde você guardou, escondeu. A gente não esconde nada do Senhor, mas aquela foi uma reação humana de quem estava passando por um momento difícil. Então, aprendam algo. Você pode passar por um momento difícil e ser abençoador. Por Deus que eu achei que Deus me mandou na casa da pastora para ela orar por mim, para ela me abençoar, para ela fazer alguma coisa na minha vida. Aí Deus vai lá e ora e abençoa, e dá dinheiro, e dá comida, e não sei o quê. E aí eu voltei para casa com uma sensação assim de
Tem mais nada. Se Deus pedir qualquer coisa, só falta pedir meu carro, minha casa. Eu falei, Pedro, eu não vou nem mencionar, porque vai que ele pede mesmo, misericórdia. Tudo bem que é tudo no boleto, né? Mas meu carro tá lá 1000 anos para pagar, o apartamento, tudo no cheque também. E aí essa sensação passou, porque o Senhor falou comigo, filha, eu sou a sua suficiência. E dinheiro é algo muito sério. Eu não sou a pessoa mais espiritual do mundo. Mas lembro que eu tinha acabado de sair de um jejum de 30 dias só na água. E aí, aquilo ainda estava no meu coração. Preocupações dessa terra. Sabe? Eu, como uma mulher sozinha, independente, eu que tenho que resolver tudo. Falei, Deus, como vai ser isso? E o Senhor só respondia, eu sou o seu provedor. Sou eu que vou fazer. Sou eu que vou fazer. E quando Deus fala, sou eu que vou fazer, a gente espera Ele nos dar alguma coisa, não é? Mas o que Ele fez comigo foi tirar o restinho que tinha. Vai abençoar outras vidas. E eu quero te incentivar. Vai abençoe outras vidas. Porque isso é um efeito dominó. Isso é um efeito dominó. Sabe? Não deixe nada, absolutamente nada, ficar entre você e Jesus no seu relacionamento. Às vezes a gente troca Jesus por muitas coisas. A gente troca Jesus por dinheiro. Tem vários artistas aí, você pode procurar em YouTube, em Instagram, eles vão falar que fizeram isso e aquilo para ter dinheiro, inclusive vender alma. Isso não é mais segredo para ninguém. Sabe? É mais fácil, é melhor a gente perder tudo nessa terra e ganhar a vida eterna do que ganhar tudo aqui e perder a nossa vida eterna. Quantos anos a gente vai ficar aqui mais? Mais uns 50? Mais uns 60, 70? O nosso tempo aqui é incomparável com uma eternidade com Jesus. Gente, se a gente se sente bem na presença de Jesus aqui, sendo carnais, se a gente se sente bem com glimpse, como que fala em português? Com momentos assim, sabe, um arrepio, uma sensação, porque a gente sente, né? Só que deixa eu te falar, a nossa carne, ela não foi construída para ser espiritual. Então, tudo que a gente tem de sensações espirituais ainda assim é limitado. Sabe, quando alguém fala assim, pastor, eu me senti bem depois do culto. Ou pastor, eu senti Jesus, eu senti um poder, eu senti uma glória depois de um culto, de uma oração, de uma palavra. Se eu te falar que isso é mínimo, isso, sei lá, é 1% daquilo que a gente ainda vai viver com o Senhor na eternidade. Sabe, tudo que nós vamos viver nessa terra tem que passar pelo filtro da eternidade. Isso daqui é eterno? Isso daqui vale a pena levar comigo? Não vale. Em Timóteo a gente leu que a gente não leva nada daqui. E os antigos falam isso, né? Essa terra a gente não leva nada. Se Deus mandar dar teu frango, dá o frango. Se Deus mandar dar, sei lá, um valor em dinheiro, dê. Se Deus mandar você alimentar alguém, alimente. Se Deus mandar você vestir alguém, vista. Olha, gente, o quão importante é isso. Vê comigo, deixa eu ver se eu terminei, se eu fui até o 24. Aí Jesus ele vai terminar, ó, desde o 21. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. 23. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Gente, Deus, ele trata com muita seriedade. Ele não fala que é impossível, ele não fala nenhum rico vai entrar. Não, ele fala que é difícil. Por quê? Vocês sabiam que o único que Deus equipara com ele, chamando de Deus, é o dinheiro? Vocês sabiam disso? Isso é triste. Tem um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Vocês podem pesquisar. É o único que, na Bíblia, a palavra vai falar, não tem como você servir a dois senhores. Ou você tem que servir um, ou você tem que servir outro. Se você é escravo do dinheiro, esquece. Você não tem parte com Deus. Não deixe o dinheiro te escravizar. O dinheiro tem que ser o seu servo. O dinheiro tem que fazer aquilo que você quer. E não você ser presa ou preso ao dinheiro. Quantas pessoas se sujeitam a tantas coisas por causa de dinheiro?
chegam a ser humilhadas por causa de dinheiro. Chegam a fazer coisas ilícitas por causa de dinheiro. E eu vou te falar, não vale a pena. E vou te falar mais. Satanás vai te dar ainda muito mais. Porque ele não quer que você saia dessa prisão. É benéfico você ficar. É benéfico você ficar aprisionado. Tenha tudo aqui. Conquiste tudo aqui. Seja famoso aqui. E vá para o inferno. Vale a pena? Vale a pena ter uma vida simples. Vale a pena se vestir de day to day, não tem problema nenhum. Vamos terminar. Abre comigo ainda em Mateus 25:34. Diz assim, ó. Então o rei aqui na minha Bíblia está com letra maiúscula, dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Jesus que está falando isso, tá? 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. 37. Então os justos lhes responderão para Jesus: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, com R maiúsculo, responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês fizeram a algum desses meus irmãos, ou em algumas versões vai falar desses pequeninos, ou outras versões, meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Gente, isso é seríssimo. O que Deus está falando aqui comigo? Filha, você não deu um frango e, sei lá, 1000 dirhams para a pessoa, você deu para mim. Filha, você não ajudou fulano de tal, você investiu em mim. Gente, essa é uma matemática simples, essa é a lógica de Deus. Hoje, Jesus não está mais aqui encarnado, ele está aqui espírito. Não tem como eu chegar para Jesus, toma aqui, Jesus, um prato de comida. Não tem. Mas a Bíblia está dizendo que a gente pode dar a Jesus quando nós damos aos nossos irmãos. Quando a gente dá alguém necessitado. Quando você vai visitar alguém no presídio. Jesus falou na prisão. Ah, eu não vou na prisão. Você está lá é porque merece, fez alguma coisa. Gente, Deus ama o coração generoso. Deus ama aquele que dá com alegria. Eu vou ler alguns versículos, vocês não precisam abrir para a gente encerrar. Olha só, Provérbios 11:25 diz: o generoso sempre prosperará. Você não precisa fazer pacto, como os artistas fazem, você não precisa ir por caminhos ilícitos. Se você tiver um coração generoso, a palavra diz que você vai prosperar. Quem oferece ajuda ao necessitado, estou no Provérbios 11:25, para quem está anotando. O generoso sempre prosperará. E quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Outro versículo, 2 Coríntios 9:6. Diz assim: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia com generosidade, em generosidade ceifará. Lucas 6:38. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Gente, isso para mim é tão precioso. Dá para o outro, porque às vezes a gente dá, empresta, semeia, doa, e aí você espera que o outro, né, tenha gratidão e fala, vou te dar. Nem sempre. Você vai ter pessoas ingratas na sua vida. Você vai ter pessoas que vai falar assim, você não fez mais que a obrigação. Vão ter pessoas que vão entender errado. Não importa, porque a Bíblia diz, deem aos outros e Deus dará a vocês. Lucas 6:38. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E por último, Mateus 6, de 2-3. Quando você der uma esmola, der alguma coisa para alguém, não fique tocando trombeta nas sinagogas e na rua, como fazem os hipócritas.
para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, se você dá alguma coisa para alguém aqui, você receber alguma coisa de volta aqui, tá paga a recompensa. Mas, ao você dar de uma esmola ou qualquer coisa, que a sua mão esquerda ignore a direita, o que a direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. Então, olha só, muitas coisas eu não falo aqui, mas para ensino eu não prego aquilo que eu não vivo. Então, eu tenho que me expor em algumas coisas, mas quem é mais próximo sabe. E eu queria incentivar vocês nesse sentido, sabe? De tenham corações generosos. E eu nem estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de você ir fazer uma visita para alguém que precisa. Eu estou falando de você emprestar os seus ouvidos para alguém que precisa. Estou falando de você fazer uma visita na prisão, no hospital, no manicômio, para quem precisa. Sabe? Seja Jesus. E Jesus, você não vai ver Jesus dando dinheiro. Não me recordo, olha que eu já li a Bíblia inúmeras vezes inteira. Não me recordo de ter um versículo de Jesus dando dinheiro. Mas Pedro, ele vai ensinar. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Como que eu sirvo as pessoas mais hoje? Com os meus dons e talentos. Com aquilo que eu fui chamada para fazer. Raramente você não vai me ver aqui. Eu venho mesmo se eu não tiver voz. Eu venho mesmo se eu estiver doente. Eu estou morando, para quem não sabe, em outro Emirado. Eu vim porque é a forma com que Deus me chamou para semear, para doar. E às vezes você tem um outro dom, um outro talento, uma outra coisa. Deixa eu te falar, nada do que você tem é para você, você sabia? Nós apenas somos mordomos de tudo o que Deus nos deu. Se Deus te deu um espírito alegre, é para você semear. Se Deus te deu um coração generoso, é para você compartilhar. Se Deus te deu muitos bens, gente, a coisa mais triste do mundo é você ser rica sozinho. Você vai ter a mansão, a casa, você não tem uma pessoa para compartilhar. É melhor você sentar e compartilhar o pouco que você tem do que você ser uma pessoa que, se acabar seus bens, você não sobra um amigo. Vai ficar só os interesseiros. Sabe, tenha amigos, tenha pessoas para ligar, tenha pessoas para compartilhar. Olhe para o lado. Às vezes você não sabe o que o seu irmão, a sua irmã está passando. Sempre tem o que a gente pode fazer. E eu quero encerrar com uma frase que é muito conhecida, muito provavelmente vocês também já conhecem. Ninguém é tão pobre que não tenha o que oferecer. E ninguém é tão rico que não tenha necessidade de receber. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Vamos pedir a Deus esse coração que a gente pode ser generoso em todos os sentidos. Amém? Pode se colocar de pé.